queridos alunos do sexto ano, sejam bem-vindos à nossa sexta aula de Sociologia. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, voltando um pouquinho para o nosso conteúdo, né? Deixando um pouquinho lá a história das teixeiras, né, de lado, que foi a nossa última aula. Hoje nós vamos falar sobre as regras para conviver em grupos. Sabe o conceito que a gente aprendeu lá de espaço coletivo, lá na primeira aula? Pois é, né? Hoje a gente vai pegar um pouquinho esse conceito e aplicar a ele algumas regras que são importantes para que a gente possa manter ali a boa convivência e a harmonia social nos grupos onde a gente convive, tá? Então, pega lá o teu livro de Sociologia, abre na página 32, tá? E vamos estudar junto com a gente. Muito bem, meus queridos, vamos, né, dar continuidade aos nossos estudos. Você tem aí a página para você abrir o seu livro, que é a página 32, tá? Regras para conviver em grupo, tá? Até o presente momento nós já vimos conceito de espaço coletivo, conceito de grupos de lazer. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre a história das teixeiras, né, que ainda vamos dar continuidade em aulas mais para frente, tá? Que é justamente para a gente entender, né, um pouco sobre ética na comunidade com um exemplo, né, uma crônica, né, um exemplo que é também muito próximo da realidade de muitos de vocês, com toda certeza, por isso que a gente começou a contar a história, tá? Aqui nós vamos tratar um pouquinho, dando uma pausa lá na história das teixeiras, tá? Vamos tratar um pouquinho sobre as regras para conviver em grupo, tá? Nós já sabemos que elas são necessárias, tá? Mas você conhece a importância das regras, né? Para que as regras existem? Por favor, não seja daquele tipo de pessoa que diz assim, olha, regras existem para serem quebradas. Não, 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 não. Regras não existem para serem quebradas, tá? Regras existem para serem cumpridas. Aí elas têm um papel realmente importante na sociedade, porque sem as regras nós não conseguiríamos viver em sociedade, nós não conseguiríamos viver em comunidade. Aliás, comunidade e sociedade foi um assunto que nós já tratamos lá atrás, né, em aulas anteriores. Se você perdeu ou se você não lembra, volta um pouquinho e procura lá a aula sobre comunidade e sociedade, certo? Então, as regras elas são importantes porque elas mantêm, né, as ações, as atitudes das pessoas sob controle, tá? Não no sentido de cercear a liberdade, ou seja, de tirar a liberdade de ninguém, né? Mas para que as pessoas entendam que a liberdade delas precisa respeitar a liberdade dos outros também. Afinal de contas, o mundo não gira ao redor do seu umbigo, né? Então, quando você está num espaço convivendo com os outros, nós já vimos sobre isso, né? Nós precisamos, né? Você e eu, todo mundo precisa obedecer determinadas regras. Por exemplo, agora nós estamos num período em que há muito mais regras para obedecer, né? Para seguir, quando nós estamos em locais públicos, em locais em que nós temos que dividir o espaço com outras pessoas. Então, por exemplo, andar na rua de máscara, né? Ou ao entrar no estabelecimento, limpar as mãos, higienizar as mãos, ou com água e sabão, ou álcool gel, né? Mas são, por exemplo, regras novas para nós, né? Regras que nós não estávamos habituados a seguir, mas que agora devem fazer parte da nossa rotina. Então, elas são realmente necessárias. Regras não estão ali para enfeite, né? Ou porque alguém achou divertido criar. Não, é porque mantém uma sociedade coesa, né? Vivendo de maneira harmônica, para que não haja brigas ou, né, discussões, enfim, conflitos por coisas bobas, tá? E nos espaços que nós temos que dividir com outras pessoas, né, espaços coletivos, essas regras também são necessárias. Então, aqui eu separei para a gente os significados de regras, alguns, tá? Esse significado se encontra no dicionário normalmente, não tem nada muito específico, não, tá? Então, é bem simples para a gente entender mesmo, tá? Então, qual é o significado de regra? Primeiro, é um princípio que serve como padrão, ou seja, é uma norma, é um preceito. Então, uma regra, tá, é algo que é criado para padronizar o comportamento das pessoas em determinadas situações, em determinados lugares, tá? Para isso que serve, tá? Outro significado de regra é uma expressão de ordem, né? De disciplina. Uma casa com ordens, uma escola com ordens, tá? Ou seja, com regras. Então, quando a gente está convivendo, por exemplo, lá no espaço da escola, nós sabemos que a gente tem regras para seguir, certo? Então,
por todos os lugares por onde você passa, você vai achar ali as plaquinhas, né? Que a tia Maiara espalha pela escola do que você pode e do que você não pode fazer. Né? Então, não desça a escada correndo, é uma regra. Né? Ao sair, feche a porta, outra regra. Tá? Apague a luz, outra regra. Jogue o lixo na lixeira, mais uma regra. Então, isso é uma maneira, né, de manter a disciplina no ambiente escolar, de manter a ordem. Por isso, as regras. Tá? Terceiro significado, o exemplo do que se deve seguir, um modelo. Então, eu usei as regras do seu projeto. Tá? Então, um modelo é meio que complementado ao primeiro significado que a gente viu ali como algo que serve como um padrão. Tá? Então, se cria um modelo para que as pessoas possam seguir, um modelo de comportamento nesse caso. Tá? E regra também pode ser uma determinação legal, uma lei. Né? Por exemplo, nós, como cidadãos brasileiros, nós devemos seguir as regras que constam na nossa Constituição. Tá? Elas são necessárias para que a nossa sociedade possa conviver, né, de maneira boa, de maneira pacífica, de maneira ordenada. Tá? Então, determinação legal são as leis, também são regras que nós devemos seguir. Tá? Então, aí a gente tem alguns dos significados de regras. Claro que tem outros também, mas que não tem necessariamente a ver aqui com o que a gente precisa destacar nessa aula. Tá? Então, para garantir, né, que a convivência em grupo vai ser, né, harmônica, respeitosa, tolerante, tá? Foram criadas algumas regras, né? O que pode e o que não pode fazer em determinados lugares. Então, o que a gente vai ver agora são alguns exemplos, né? Pegando aí o nosso pano de fundo que a gente trata sobre lazer, né? Nós já vimos, por exemplo, sobre o direito de brincar, né? Nesse capítulo especificamente, né, sobre ética na comunidade, nós estamos tratando sobre espaços coletivos de lazer, ou seja, espaços que a gente precisa dividir com outras pessoas, tá? Então, nós precisamos aprender a conviver, né, da melhor maneira possível com as pessoas que estão ali naqueles lugares junto conosco. Então, existem alguns espaços, né, que nós podemos dividir para práticas de lazer, e que existem regras, tá? Todos eles vão existir. Então, vamos ver alguns, tá? Por exemplo, cinema. Quem que tá com saudade de ir no cinema aí? Eu tô com saudade de ir no cinema. Posso levantar as duas mãos. Eu podia levantar os pés também, se vocês pudessem ver aqui. Tá? Mas todo mundo deve estar com saudade de ir no cinema, tá? Eu estou. Tenho certeza que vocês também. Tá? Então, cinema. Vamos pensar aí na época que a gente estava conseguindo ir no cinema ainda, né? Que tipo de regras nós temos aí para ir no cinema? Tá? Esse menininho aí parece super interessado no que está acontecendo no filme, mas tudo bem, releva, tá? É uma sala de cinema, claro que você tem aí, né? Uma sala cheia, tá? Não é uma sala, óbvio que isso não é uma foto atual, tá, gente? Mas isso é como era antes, como estava antes, tá? Em termos normais. Então, em um tempo normal, o que não se pode fazer no cinema? Silêncio. Silêncio é uma regra fundamental, né, para quando a gente está no cinema. Imagina só, né, você tá ali assistindo um filme e tem um ser humano tagarelando do teu lado, batendo papo, conversando. Ou aquelas pessoas que vão assistir, por exemplo, as sequências de filmes, né? Quem nunca presenciou um negócio desse? Você vai assistir lá o número 3 do filme, a pessoa não sabe quem são os personagens, a pessoa não assistiu o 1, não assistiu o 2 e fica perguntando o filme inteiro para a pessoa que está do lado dela. É muito chato, né? Porque todo mundo que está ali na sala do cinema pagou para assistir o filme, então quer assistir, quer prestar atenção, e quando tem alguém ali, ó, blá, 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 tagarelando do lado, é muito ruim, né? Então, uma das regras, né, que a gente pode dizer que é uma regra para todo mundo que está ali no cinema é justamente ficar, ó, caladinho, né? Nada de estar ali conversando, tá? Pelo amor de Deus. Outra regra importante, não use o celular, né? Nem para atender ligação, nem para tirar foto, nem para gravar o filme. Olha, pirataria é crime, tá? Então não pode usar o celular. Tá? Outra coisa muito ruim também, da mesma maneira que é ruim, né, quando alguém está conversando do lado, é de repente o celular de uma pessoa tocar no meio do filme, né? No momento mais emocionante do filme, toca o celular do indivíduo e ele atende, ele quer ficar batendo papo, né, com todo mundo ali querendo assistir o filme, é muito chato, né? Fora que a sala é escura, né? Mesmo que a pessoa abra ali a tela para responder uma mensagem, vai abrir um clarão assim, já chama atenção, já tira o foco do filme, é muito ruim, tá?
Outra regra importante, ficar sentado, né? Isso é um cinema, amado, não é um show. Então, não dá para ficar em pé, dançando, sapateando em cima da cadeira. Tem que ficar sentado assistindo o filme, tá? Todas essas regras, se você for prestar atenção, são regras que existem para manter, né, o mínimo de convivência e de respeito entre as pessoas que estão ali. Afinal de contas, o cinema é um espaço coletivo, né? Lembra que a gente já falou sobre isso? As pessoas estão ali por um interesse em comum, que é o quê? Assistir ao filme, né? E qualquer coisa que alguém ou um grupo de pessoas façam que vá destoar disso, né? Vai incomodar, vai atrapalhar, certo? Ah, e uma regra muito importante no cinema, pelo amor de Deus, não dê spoiler. Ou coisa chata é você estar indo assistir o filme pela primeira vez e um indivíduo que já assistiu zilhões de vezes o filme vai lá e conta, né, a próxima cena ou conta o final do filme quando você está ali super vidrado no que está acontecendo. Já aconteceu comigo. É muito ruim, muito chato. Então, nada de spoiler no cinema, pelo amor de Deus. Certo? Outro espaço coletivo de lazer, né, é uma praça pública, né? As praças já estão podendo ser frequentadas ultimamente, tá? Então, praça pública. O que a gente pode ou não pode fazer em termos, né, de convivência coletiva num espaço como esse? A gente tem a imagem da Praça da República para você matar a saudade das aglomerações, né? Aquele furdunço, você ali passando, espremendo entre as pessoas, tá? Só para matar a saudade aí a fotinha da Praça da República. Mas o que, por exemplo, não se pode fazer numa praça? Que é um espaço coletivo, né, de lazer, um espaço que a gente está dividindo com todo mundo ali. Nada de jogar lixo no chão, né? Vamos respeitar o espaço público. Lembra que nós já conversamos sobre isso. Não é porque é público que é avacalhado, que pode ser tratado de qualquer jeito, né? Se é público, significa que ele é usado por todo mundo e que ele é o quê? Muito bem, ele é cuidado por todo mundo, né? Ele é preservado por todo mundo. Então, faz parte da boa educação, faz parte do respeito às regras, né, de convivência nesse espaço, o indivíduo, o ser humano que está ali, né, convivendo naquele espaço, não jogar lixo no chão. Outra regra importante, né? Se é uma dessas praças que tem brinquedo, por exemplo, não quebra o brinquedo, camarada, pelo amor de Deus, né? Quem nunca foi, né, com o pai, com a mãe numa praça, né, para brincar, para tentar se distrair um pouco, aí tá, chega lá, cadê o brinquedo? O brinquedo tá quebrado, né? O brinquedo tá se desmontando inteiro. A gente sabe, né, que tem ali sol, chuva, né, faz às vezes o brinquedo apodrecer, a própria falta de manutenção por parte do poder público, mas tem vezes que é puro vandalismo mesmo, né? Que a praça foi recém-reformada ou o espaço é relativamente novo, mas o brinquedo está quebrado. Por quê? Porque teve um espírito de porco, né? Com todo respeito aos porquinhos, coitados, mas que foi lá e arrebentou com o brinquedo. É muito chato isso, tá? Não só o brinquedo, como também, né, o próprio patrimônio público. Então, você tem aí, por exemplo, um banco quebrado, às vezes não é o brinquedo em si, mas um banco, uma lixeira, um espaço que era para estar sendo usado por todo mundo e infelizmente não é, porque algumas pessoas não têm, né, a menor noção, tá? E acabam ali vandalizando o lugar, né, destruindo o lugar. É muito chato isso. Tá? Então, são pessoas que realmente não sabem conviver em sociedade, não sabem como conviver num espaço público, nem dividi-lo, né, com outras pessoas. Piscina e praia, né? O último exemplo que nós temos aqui é sobre piscina e praia. Quem que não tá com saudade de ir na praia, numa piscina, né? Se você já conseguiu ir, meus parabéns. Tá? Mas que tipo de comportamentos, por exemplo, não podem ser tolerados, né, num ambiente como esse? Tá? Elas são um pouco parecidas. Claro que no caso da piscina você tem um ambiente mais fechado, um clube, né, alguma coisa assim, e na praia é um ambiente mais aberto. Mas eu escolhi algumas regras aqui que são válidas para ambos, né? Por exemplo, não coma, né, dentro d'água, pelo amor de Deus. Além do risco de congestão, né, você tem ali um treco porque tá comendo enquanto nada, tá? É perigoso, tá? No caso da piscina, pode sujar, é muito chato, você tá dividindo com outras pessoas, então não é um uso exclusivo seu, tá? Para estar ali comendo dentro d'água e cai, a pessoa cai refrigerante, então cai o sanduíche dentro d'água, vai sujar a água, vai engordurar tudo, é muito ruim. Tá? Então, não faça isso. Não é de boa educação e também, né, não é permitido normalmente. Se você é do tipo de pessoa que frequenta clubes, você sabe que não pode, tá?
Não jogue lixo, né? Nesse caso serve tanto para piscina quanto para praia. Não joga lixo no clube, né? Fora do local adequado. Tá na praia, leva o saquinho do lixo na praia, né? Bota o seu lixo dentro do saquinho. Mas assim, não faz igual aquelas pessoas que botam o saquinho dentro do lixo, aí deixa o saco aonde? Na areia. Amado, não adianta de nada, né? É trocar 6 por meia dúzia. Ou seja, não faz diferença nenhuma, né? Então, leva o saquinho, bota o lixo dentro do saquinho, vai embora, olha, chegou, acabou a hora, vamos embora, farofada. Ei, acabou a farofa da praia. Amarra o seu saco de lixo e leva ele com você. E na primeira lixeira que você encontrar, você coloca o lixo no lugar certo. Não custa, não cai a mão, o meio ambiente agradece e a natureza te ama por causa disso, certo? Não fazer brincadeiras, né, sem graças, brincadeiras perigosas dentro da água. Tanto faz se é na piscina ou na praia. Quem que nunca brincou, né? Bora brincar de afogar, amado, isso não dá certo. Tá? Você pode acabar se machucando, machucando outra pessoa, não é legal, não é bacana, né? Então, evitar brincadeiras perigosas dentro da água, né? Brincadeiras que possam machucar as pessoas que estão ali, né? Num momento de diversão, num momento de curtição, que é um momento para todo mundo relaxar, para todo mundo ficar feliz. Imagina só um acidente, né? Um afogamento, uma coisa por causa de uma brincadeira sem graça. Não é legal, não é correto também, nem com você, nem com as outras pessoas que estão ali aproveitando o espaço, tá? Usar, né, os acessórios adequados, roupas de banho adequadas, se for necessário usar a boinha lá, né? Não sei nadar, tá? Calhar a boia no moleque. Tá? Então, usa todo o aparato de segurança que for necessário, tanto faz nesse caso se é na praia ou na piscina, tá? Para se manter seguro, né? Para aproveitar do ambiente que está ali, né? Com segurança, com prazer, sem preocupação, tá? Então, são algumas das regras em alguns lugares que a gente precisa dividir com outras pessoas, certo? Então, o que a gente pode concluir aqui nesta aula, tá? Primeiro, que regras são muito importantes para manter o quê? Manter a organização social, meus amores. A gente vai bater nessa tecla quantas vezes forem necessárias, tá? Para quê? Para desconstruir essa ideia que às vezes a gente tem muito errada, né, de que regra existe para não ser cumprida, né? Ou o fato de você descumprir não faz diferença nenhuma. Faz sim, né? Você não vive sozinho no mundo, tá? Você precisa conviver com outras pessoas, tá? E lembra, quem faz esse tipo de coisa de burlar a regra, de ficar dando jeitinho nas coisas, né, é muito mais propenso a atos de corrupção mais para frente, tá? Então não existe essa coisa de regras existem para serem quebradas. Não, 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 não. Regras existem para manter a organização social e para manter as pessoas seguras também, tá? Segundo, espaços coletivos também possuem regras. Não é porque é público, não é porque é coletivo que fica ali, né? Todo mundo faz o que quiser, a hora que quiser. Negativo, tá? Também tem regras específicas, tá? E a gente vai para o terceiro, né? Cada espaço coletivo tem suas regras específicas, regras que são adequadas, né? É um tipo de comportamento adequado em cada lugar. Tá? Então, cada lugar vai ter aí as suas regras. Nós vimos algumas aí em alguns espaços, né? No exercício que você tem para fazer do livro, tem um outro exemplo para você dar, para você pensar, tá? Além desses aqui que a gente viu, tá? E nós, eu e você, tá? Como bons cidadãos que somos, devemos sempre buscar respeitar as regras dos locais que nós frequentamos, tá? Então, observar bem, né, o que você pode, o que você não pode fazer, tá? Não no sentido de que você vai se tolir, mas no sentido de que você tem consciência de que aquele lugar não é seu, né, exclusivamente, então, portanto, você não pode simplesmente fazer o que der na telha, né? Você precisa respeitar, sim, as regras dos lugares para onde você vai. Beleza? Então, meus queridos, eu espero que vocês estejam bem, né? Fiquem bem, tá? Eu sempre digo isso no final das minhas aulas, não é clichê, é porque realmente eu quero e desejo que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem, para que tão logo nós possamos nos encontrar, né? Se de cara a gente não pudesse dar um abraço, um cheiro, a gente, né, tiver que ficar de longe, não tem problema, mas o fato é, né, que a gente possa se encontrar logo e com saúde, beleza? Então se cuidem, fiquem com Deus, estudem, tá? Tem aí na descrição da tua aula na plataforma quais os exercícios que você tem que fazer, qual a página, né, ou as páginas e as questões também, tá? Direitinho como você deve fazer, tá bom?
Então, fiquem com Deus e até a próxima.